Capítulo 2, versículo 5 de Apocalipse, o item 2, que diz: tirarei do seu lugar o teu castiçal. Ou seja, se essa igreja ou esse pastor, a carta é dirigida ao pastor, mas certamente a igreja reflete o que era o pastor, a igreja reflete os ensinos do pastor, o amor do pastor, o cuidado do pastor. A igreja vai se formando segundo o que ela aprende e vê no seu pastor. Então, eu coloquei o comentário: o pastor poderia ser tirado daquela igreja, né? Alguns colocam, como essa igreja não existe mais hoje, que essa igreja ela não teria voltado ao primeiro amor e por isso ela morreu, né? Na verdade, eu não acredito nisso. Eu acredito que, infelizmente, aquela região ela foi dominada pelo islamismo, tá ok? E a Bíblia, quando ela fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não está dizendo contra um templo específico, né? Está falando da igreja de Jesus. E nós veremos que as portas do inferno, duas nós veremos aqui ainda hoje. Uma foi a do Império Romano, né, que perseguiu o cristianismo, tentou acabar com o cristianismo a partir da força, a partir da espada, e depois através da corrupção da igreja, que o Império Romano vai organizar a sua instituição político-religiosa chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Capítulo 2, versículo 6, o item 1, diz que eles aborreciam as obras dos nicolaítas, né? Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, chega um momento de elogio à igreja de Éfeso. O termo nicolaítas deriva de dois termos gregos: nico, que se traduz por dominar, e o termo laitas, que se traduz por povo. Logo, nicolaítas significa dominadores do povo. Bom, certamente está falando aqui daqueles líderes que, infelizmente, eles não fazem pelas ovelhas o que a Bíblia ordena, tá bom? O pastor, ele deve ser alimentado pela ovelha, ele tira a lã da ovelha para, né, o seu sustento. Lembrando que tirar a lã da ovelha também é algo bom para a ovelha. O pastor tira a lã no período do calor, né, para ela ter assim uma temperatura melhor no seu corpo, e também a sua lã vai sendo renovada. Então a ovelha alimenta o pastor, ela cuida, né, do pastor, mas o pastor ele tem que fazer muito mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. O pastor tem que ensinar a ovelha o caminho do pasto correto, do bom local para ela se alimentar, aplicando isso, né, espiritualmente. Significa que o pastor tem que levar a ovelha o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E o pastor também é ele que protege a ovelha do lobo. A ovelha ela não tem defesa contra o lobo. Quem é que vai guardar a ovelha do lobo? É o pastor. Então o pastor ele tem que fazer mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. Bom, naqueles tempos existia, e nós sabemos que hoje existe também aqueles líderes que eles surgem, infelizmente, para explorar as ovelhas, tá bom? Na cidade de Éfeso já existia isso no primeiro século, representado profeticamente na igreja de Éfeso. Já existiam os falsos mestres, aquelas pessoas que queriam se aproveitar do cristianismo. Aborrecer os nicolaítas significa aborrecer aqueles líderes que exploram as ovelhas, que dominam as ovelhas, né? Então o pastor ele tem que liderar as ovelhas, mas sabendo que ele é aquele que tem que fazer mais pelas ovelhas do que as ovelhas pelo pastor. O pastor deve fazer mais pelas ovelhas do que as ovelhas pelo pastor. O nicolaíta é aquele que explora a ovelha, não guia, não alimenta e não a protege do lobo. E nesses últimos dias, infelizmente, temos que reconhecer que os chamados nicolaítas existem em grande número. Agora o capítulo 2, versículo 7, o primeiro ponto, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão vai ser repetida nas 7 cartas,
E aqui eu quero comentar que a expressão quem tem ouvidos significa o ato de obedecer. Quem está preparado para obedecer, tá bom? Ouvir aqui é obedecer, né? Certamente você já ouviu a sua mãe falar para você em algum momento: dá ouvido ao que os mais velhos falam, rapaz. Ouve o que a tua mãe fala, tá bom? Então esse ouvir é o quê? Não é simplesmente o ato da audição, mas é o de obedecer. Pratica o que eu te falo. Eu separei aí o texto de Mateus, capítulo 13, o versículo 15 e o versículo 16, e que está escrito: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. E o versículo 16: mas bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então aqui está realmente fazendo uso desse termo ouvir para obedecer. E eu coloco aí por fim Romanos 10, 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Alguns pronunciam esse versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus, é o ouvir pela palavra de Deus. Então, que tipo de ouvir é esse? É o ouvir no sentido de atender, de obedecer, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem está preparado para obedecer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele prossegue dizendo: ao que vencer. A ideia de vencedor na Bíblia não é a que muitos pregadores fazem hoje. Usam o termo vencedor como alguém que conquista coisas terrenas, incluindo bens financeiros. Vencedor na Bíblia significa aquele que suporta as tribulações e enfrenta todas as adversidades, incluindo a morte, e mantém a fé inabalável em Jesus Cristo. Esse é o vencedor da Bíblia. Se você conquista um bom emprego, né, se a sua empresa é abençoada por Deus, é um tipo de vitória, ok? Mas a vitória que a Bíblia prega, a vitória que Jesus está prometendo, é uma vitória espiritual. Por que isso é importante? Se for verdade que a igreja de Éfeso se entristeceu e perdeu o primeiro amor pela prisão de João, eles não deveriam ver isso como uma derrota. A prisão de João não era uma derrota. Os cristãos que morriam na arena não era uma derrota. Aquilo, na verdade, era uma vitória. Bom, isso para o homem normal, o homem comum, é um absurdo, porque para o homem comum, a vida física, ela é tudo. Porque eles acreditam também que acabou a vida física, né? Acabou, a pessoa só desaparece. Nós sabemos que isso não é verdade. E exatamente por não ser verdade, é que a Bíblia diz que as obras que o homem fez nessa vida, claro, essas obras aqui estão representando a fé a Deus, né, a obediência ao Evangelho, as obras vão seguir o homem. Então, vencedor na Bíblia tem um sentido diferente. No período da igreja de Éfeso, vamos lembrar que é o período do primeiro século da era cristã, houve perseguição. Quando chegar na igreja de Esmirna, que representa o segundo e terceiro século da era cristã, a perseguição será maior ainda. Capítulo 2, versículo 7, o terceiro ponto diz: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Ou seja, aquele que vencer na cidade de Éfeso, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Então a cidade de Éfeso era uma cidade da corrupção, tanto financeira quanto da prostituição, né, do culto pagão e da prostituição também, né? Então haviam ali dois tipos de prostituições. Comer da árvore da vida se interpreta por receber um corpo incorruptível e imortal. Esse é o significado de árvore da vida. O número, capítulo 2, versículo 7, o quarto ponto, diz que esta árvore está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida representa o primeiro desafio de fidelidade entre o homem e Deus. Ela era a mais importante do jardim, por isso é dito que ela estava no meio do jardim. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, qual era a árvore mais importante do jardim? Era a árvore da vida. Eva, na sua resposta à serpente, considerou que a árvore da ciência do bem e do mal estava no meio do jardim, ou seja, a considerou como a mais importante do jardim. Em Gênesis capítulo 3, versículo 3, quando ela responde à serpente, ela diz: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus não havia dito para não comer da árvore que estava no meio do jardim. Deus havia dito para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então ela confundiu, tá ok? A localização das árvores. Eu acredito que ela se referia à árvore da ciência do bem e do mal, mas disse que ela estava no meio do jardim, o que não era verdade. E além de não comer, ela disse que Deus havia proibido tocar, nem nele tocareis. Deus não havia falado nada sobre não tocar, havia falado só sobre não comer. A mensagem é clara: considere Cristo como centro da tua vida, como o mais importante. Por fim, é dito que a árvore da vida está no meio da praça da Nova Jerusalém, representando que Jesus é o centro do culto e da adoração na Nova Jerusalém. Apocalipse 22, versículo 2 diz: no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.